Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, então, relacionados ao PET número 2, já na segunda semana. Na semana passada, o assunto era Revolução Francesa, uma das revoluções burguesas mais importantes, se não a mais importante da história, já que ela determina até o fim do que a gente chama de Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea. E também representa o fim da sociedade de antigo regime, aquela sociedade dividida em ordens, a nobreza, o clero e o povão. Então, foi um acontecimento de extrema importância. Dando continuidade a essas revoluções de caráter burguês, nós temos uma segunda que é a Revolução Americana, ou o processo de independência dos Estados Unidos da América. Bom, antes da gente falar propriamente da independência, ou os fatores que levaram à independência, nós precisamos entender como se deu a colonização inglesa na América. A colonização inglesa na América é bem diferente do que aconteceu com a colonização portuguesa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, basicamente, todo o Brasil foi considerado uma colônia de exploração. Enquanto lá nos Estados Unidos existiam dois modelos distribuídos nas chamadas 13 colônias. Ou seja, lá nos Estados Unidos formou-se 13 espaços diferentes. Mas a gente pode fazer uma divisão macro entre essas colônias. Ao norte, as chamadas colônias do norte, nós podemos pensar nelas como colônias de povoamento. Nessa região, os colonos eles viviam basicamente do extrativismo ali, da coleta de madeira, de alguns frutos da floresta, comércio de madeiras e de peles de animais. Além do comércio, essa região desenvolveu práticas de manufatura, ou seja, ela tinha uma produção manufatureira e utilizava, na sua grande maioria, até porque isso não rendia tanto dinheiro assim na época, utilizava, na sua grande maioria, mão de obra livre e até familiar nesse processo. Essa região vai acabar se envolvendo, então, no chamado comércio triangular, que a gente vai ver que envolvia a África e a região das Antilhas, que são aquelas ilhas ali na região do Caribe, no Mar do Caribe. Bom, as Antilhas, elas vão ser responsáveis ali pela produção de cana de açúcar e açúcar. Esse produto era comprado pelas colônias do norte e transformado em rum, uma bebida alcoólica similar ao que é a cachaça. Bom, esse rum ele era utilizado como forma de pagamento na África para se obter escravos, que é o produto mais caro que vai entrar na circulação aí. Então, esses escravos eram pegos pelos colonos do norte e vendidos, então, para os colonos do sul, que a gente já vai falar, que necessitavam da mão de obra escrava. Em troca desses escravos, eles pegavam um carregamento de algodão e de tabaco e transformavam isso em roupas e cigarros ou charutos, ou fumo propriamente dito, e revendiam isso para outras regiões. O lucro sempre ficava assim, então, dessa forma, com o pessoal do norte, já que eles vendiam sempre os produtos mais caros: rum, escravo, vestuário, tabaco. Bom, já as colônias do sul foram utilizadas como colônias de exploração. Aí o modelo é bem parecido com o que foi aqui no Brasil à época da cana-de-açúcar. Nessa região, por conta do clima, que era mais quente, investiram então nas chamadas plantations. O que são essas plantations? Vamos recordar isso. Plantation é todo latifúndio, ou seja, toda grande extensão de terra, ou seja, um sítio não é uma plantation, uma chácara não é uma plantation tem que ser uma fazenda. Que é monocultora, ou seja, só tem que produzir uma única coisa. A fazenda tem gado leiteiro e café. Não é monocultura.
A fazenda tem gado de corte e gado leiteiro. Não é monocultura. Monocultura é só plantar uma única coisa. Ah, mas nem uma hortinha ali de feijão, de arroz ali para poder sobreviver? Até poderia haver algo assim, mas que não pegasse uma parte importante da terra. O grosso da terra mesmo, o montante principal da terra, era utilizado para a produção de algumas coisas. Nesse caso americano, algodão e tabaco. Bom, essas plantations faziam uso sempre de mão de obra escrava. É o caso, por exemplo, similar dos engenhos de açúcar aqui no Brasil. Todos eles utilizavam mão de obra escrava. E a produção era sempre voltada para o mercado externo, ou seja, não era para ser consumido ali localmente. Todo produto ali é produzido para ser vendido para fora. Então, e essa produção, principalmente além das colônias do norte, como eu já falei, eram vendidos para Inglaterra, que era a metrópole ali dessa região da América. Bom, por conta dessas diferentes economias existentes então entre as colônias do norte e as do sul, fez com que a estrutura social desses locais também fossem diferentes. Enquanto no norte tem uma estrutura mais diversificada, até por conta que a maioria da população nessa região é livre, há um contato maior com grupos indígenas, então há uma mestiçagem maior nessas regiões. No sul, a estrutura social é muito rígida, até por conta da existência da escravidão, não permitia a mobilidade social, ou seja, a pessoa melhorar de situação social por conta desses escravos. E isso vai gerar consequências a longo prazo para os Estados Unidos, que vão ficar latentes no processo das guerras civis, ou também chamada de Guerra de Secessão, que vai acontecer nos Estados Unidos, tendo como principal objetivo o fim da escravidão nos Estados Unidos. Bom, no século XVIII, a Inglaterra, que é a metrópole ali então dessas 13 colônias, vai se envolver na chamada Guerra dos 7 Anos contra a França. E apesar dela sair vitoriosa contra essa guerra com os franceses, ela sai financeiramente muito abalada. E por conta disso, ela queria recuperar o dinheiro gasto nessa guerra. E a melhor maneira da Inglaterra recuperar esse dinheiro foi cobrar impostos em cima da colônia, ou seja, ou melhor dizendo, cobrar mais impostos sobre a colônia. Dessa forma, ela passa a interferir diretamente em vários comércios assim que a colônia tinha de forma autônoma, principalmente nesse comércio triangular. Uma das primeiras medidas que a Inglaterra vai fazer é o estabelecimento de taxas e impostos para impedir que todo o lucro desses comércios autônomos ficassem exclusivamente nas 13 colônias. A primeira delas aí foi a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar, de 1764, visava taxar qualquer produto produzido à base de cana-de-açúcar ou melado. Isso interferia diretamente na produção do rum, que passou a ficar mais caro e, por conta disso, passou a dar menos lucro aos colonos americanos. Então, isso já foi uma interferência direta a esse comércio triangular. A segunda lei aí que foi estabelecida foi a Lei do Selo, de 1765. Ela obrigava que todo documento escrito aqui na América, seja uma carta, seja um jornal, seja um livro, tivessem que conter um selo, um carimbo da coroa inglesa. O problema é que esses carimbos eram fornecidos por autoridades da coroa presentes aqui na América. E, logicamente, o funcionário precisaria ler o documento para poder autorizar, para poder dar esse selo no documento. Então,
essa medida da coroa ela tinha como principal objetivo evitar conspirações contra a coroa inglesa, uma vez que todo documento escrito circularia antes pelas autoridades reais aqui na América. A terceira lei aí, que veio então com o propósito de prejudicar a autonomia que os colonos ingleses tinham aqui na América, foi a lei do chá. A lei do chá proibia a produção e consumo de qualquer chá que não fosse comercializado pela Companhia de Comércio das Índias Orientais. Só relembrando se vocês não falaram disso lá no 7º ano ou se falaram e já ficaram meio esquecidos quanto a isso. Companhias de comércio eram companhias, eram conglomerados de burgueses que tinham a permissão da coroa de comercializar determinados produtos. No caso aí do exemplo, essa companhia das Índias Orientais era a única que tinha a permissão da coroa inglesa de vender chá em qualquer território da coroa inglesa, seja na América, seja na África, seja na Ásia, seja na própria Inglaterra. Ou seja, todo o chá consumido por qualquer pessoa que esteja sob a autoridade da coroa inglesa é vendido por essa companhia de comércio. Alguns podem me perguntar, nossa, mas chá é uma coisa tão insignificante, é um mato que dá no fundo de casa, por que vai bloquear isso? Porque se você é o único que pode vender, você pode colocar o preço que você quiser. As pessoas que consomem chá vão ter que pagar por esse produto o valor que você estiver cobrando. E quem produzisse assim de maneira clandestina? Então, graças a essa lei do chá, os oficiais ingleses tiveram permissão para invadir as propriedades e queimar qualquer plantação de chá que estivessem ocorrendo aqui na América. Por conta disso, vários colonos reagiram negativamente. Em um desses acontecimentos de reação a essa lei do chá, foi que alguns colonos atacaram alguns navios ingleses que traziam mercadorias para a América, inclusive chá, e atiraram essa mercadoria ao mar. Esse evento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. E por conta dessa reação dos colonos, a Inglaterra, então, aumentou ainda mais o rigor contra os colonos americanos, estabelecendo um conjunto de leis chamado de Leis Intoleráveis, de 1774. Foi uma série de medidas de leis em reação, então, a esses colonos. Dentre as decisões tomadas por essas leis intoleráveis estavam o toque de recolher, ou seja, determinada hora da noite não podia estar mais ninguém circulando nas ruas aqui da colônia, a proibição de reuniões de pessoas em determinadas horas da noite, ou seja, das 7 horas da noite ninguém mais pode se reunir com outras pessoas, e o alistamento militar obrigatório da colônia. Ou seja, os colonos agora tinham que compor o exército inglês. Logicamente, todas essas determinações da coroa inglesa não vão ser bem aceitas pelos colonos, principalmente aqueles ligados à economia de plantation. E são eles, então, que vão ser os primeiros líderes revolucionários contra a Inglaterra, tentando a emancipação. O marco inicial do movimento, que determina então a deflagração da Guerra de Independência Americana, vai ser a escrita da Declaração de Independência, que foi entregue ao rei inglês, manifestando o desejo dos americanos em se manter livre da Inglaterra. Esse documento de inspiração extremamente iluminista criticava a monarquia inglesa porque ela não garantia os chamados direitos naturais, aqueles direitos que são inalienáveis, que não podem ser cedidos para o Estado. São esses: a liberdade, a igualdade perante a lei e o direito à propriedade privada.
Também, dessa forma, queriam criar aqui na América um governo que atendesse de forma igualitária a todos os cidadãos, ou seja, criar aqui uma república. Quando se fala em igualdade, atender a todos de forma igualitária, a gente tem que sempre colocar um parênteses aí. Eu falei que é atender todos os cidadãos de forma igualitária. Assim como aconteceu lá na Revolução Francesa, a independência americana, ou pelo menos a pretendente independência americana, também excluía alguns grupos sociais aí. Quando se fala em cidadão, quem é cidadão aqui na América? Homens brancos maiores de idade. Ou seja, excluía desse hall aí mulheres, indígenas e os negros. Então a gente vê que essa noção de cidadania, ainda que é uma coisa muito recente nesse período da história, ela não abarca todas as pessoas de forma automática. Ela vai pegando esses grupos com o passar do tempo. Por exemplo, os negros, que a gente está vendo aí recentemente vários protestos na televisão por conta lá da morte do George Floyd nos Estados Unidos, de forma extremamente violenta. Se a gente voltar 40 anos atrás, 40, 50, 60, e vai ver que os negros estavam lutando pelos seus direitos nos Estados Unidos ainda, que não é algo que foi consolidado. Isso a gente está falando quase 300 anos aí depois da independência, e os negros ainda não são tratados da mesma forma nos Estados Unidos. O mesmo vale aqui para o Brasil também. A escravidão acaba no final do século XIX e até hoje a gente tem uma situação de desigualdade racial aqui no Brasil. Bom, após anos de conflitos aí com a Inglaterra, os Estados Unidos conseguem obter, então, a independência, formando, então, o que a gente conhece hoje como Estados Unidos da América, tornando-se, assim, o primeiro povo, então, a romper os laços coloniais com a Europa. Ou seja, foi o primeiro lugar do mundo a conseguir sua independência em relação às metrópoles imperialistas europeias. Isso vai tornar os Estados Unidos, então, um exemplo a ser seguido pelos outros países aqui da América Latina, nos seus processos de independência já no século XIX, e para vários movimentos revolucionários aqui no Brasil. Um deles, a Inconfidência Mineira. Bom, gente, o que eu tinha para falar com vocês hoje é isso. Espero que vocês estejam bem, estejam fazendo as atividades, entendendo. Eu sei que para quem for assistir o vídeo vai ver isso depois, mas já fique de aviso para as próximas semanas. Como boa parte do pessoal não está conseguindo acompanhar os vídeos da Rede Minas, e muitas vezes os vídeos da Rede Minas não batem com a matéria, toda semana, então, a partir desse patch 2, eu estarei gravando algum vídeo para vocês explicando semana a semana do patch. Então, eu peço para vocês verem antes o vídeo para depois fazerem as atividades, porque isso pode ajudar mais vocês. Fiquem atentos aí à questão do patch, principalmente aquela que divide as colônias do norte e do sul dos Estados Unidos, porque estão invertidas lá. Eles estão falando que a colônia do norte é de exploração e a do sul de povoamento. É um erro do patch. Aliás, o patch está cheio de erro, a gente já viu nas outras semanas aí para trás. Então fiquem atentos a isso antes de fazerem as atividades. Qualquer dúvida é só me mandar lá no grupo, me perguntando, que eu respondo. Ainda não mandei as correções de vocês, porque eu estou corrigindo tudo, eu acumulo bastante essa semana por conta das outras coisas que eu tive que fazer para a escola. Certinho, gente? Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Falou, gente!